ambiente ficou quente, hein? A gente precisa saber e entender o que é a definição de propósito. Segundo o dicionário, se você fazer uma pesquisa aí no Google, você vai ver que propósito é a intenção de fazer algo. Está lá no dicionário. O que quer dizer a palavra propósito? Propósito é a intenção de fazer algo. Aquilo que se busca alcançar. Segundo o dicionário, a definição de propósito é aquilo que se busca alcançar. Numa definição mais simplificada, propósito é a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Aí deixa eu perguntar para você, você tem propósito? Né? Quem tem propósito aqui? Amém? Quem não tem precisa ter. Né? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, né? Meu propósito era me casar e ser feliz. Este era o meu propósito. Meu propósito era ter a casa própria. Meu propósito é pagar a casa. O meu propósito como pastor é que a igreja avance no seu propósito. Então, propósito é a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. É a grande vontade. Qual é o seu propósito? Tem um propósito para os jovens, né? Tem propósito no dia de casar, pastor. Mas com esse ânimo todo, irmão. Propósito é a grande vontade de realizar alguma coisa, aquilo que se deseja. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o propósito eterno de Deus, e eu quero que você abra na NAA, quem for transmitir aí, na Nova Almeida Atualizada, Provérbios, capítulo de número 20, e nós vamos ler o verso de número 5, e antes de eu ler, eu queria que você fechasse os teus olhos, eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, ajuda-nos nesta hora. Ajuda-nos a compreender, a discernir a Tua santa e gloriosa palavra. Abra o meu entendimento na comunicação da palavra. Abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã, que está aqui neste culto presencial ou que nos assiste através da internet. Abra o entendimento para que todos possamos compreender a profundidade da Tua palavra, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer conosco, onde o Senhor quer nos levar, a direção que o Senhor quer nos dar. Em nome de Jesus, nós já ouvimos aqui logo no início, na abertura deste culto, que os nossos pensamentos não podem ficar vagando. Então, Senhor, leve cativo o nosso pensamento à Tua presença, para que possamos compreender qual a largura, qual a profundidade da Tua palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Provérbios capítulo 20, versículo 5, não deu para projetar ali, mas eu vou ler aqui para você. Diz assim: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Queridos, antes de nós pensarmos nos nossos propósitos de ordem pessoal, eu queria chamar a sua atenção para nessa primeira ministração desta série,
entendermos um pouco sobre os propósitos de Deus. Às vezes, como eu perguntei, nós temos propósitos, e dos mais diversos. E o tempo vai passando e a gente vai se perguntando, por que é que eu não consigo realizar estes propósitos? Por que eu não consigo lograr êxito naquilo em que eu me propus a alcançar, nos meus objetivos? E na maioria das vezes, nós não alcançamos os nossos objetivos nos propósitos em que nós definimos, simplesmente porque eles não estão alinhados ao propósito de Deus. Então, um desafio para mim e para você é entendermos os propósitos de Deus, para que nós peguemos os nossos propósitos e alinhemos aos propósitos de Deus, e certamente eles vão se cumprir nas nossas vidas. O maior problema, queridos, é que a gente quer pegar o propósito de Deus e adaptar aos nossos propósitos. O propósito de Deus, ele é eterno, ele é imutável, então ele não pode sofrer adaptação. Porque todas as vezes que eu quiser adaptar o propósito eterno ao meu propósito, eu vou falhar na conclusão disto. Então, o desafio para nós é pegarmos os nossos propósitos que temos, que a propósito, se temos, foi Ele quem colocou em nós, e alinharmos aos propósitos dEle. Você está aí comigo? Amém? Então, antes nós precisamos entender sobre os propósitos de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender é que os propósitos de Deus, Anderson, eles são eternos. Amém? Deus não criou um propósito com prazo de validade. Começou hoje, Josi, daqui 10 anos termina. Não. Os propósitos de Deus, eles são eternos. É de eternidade em eternidade, de geração em geração. Você está aí comigo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os propósitos de Deus são eternos. Olha que interessante. Deus, ele cria o homem, e quando Deus cria o homem de que maneira? Deus cria o homem do nada? Deus cria o homem da terra sem forma e vazia? Não. Deus cria o homem a partir de um molde. A Bíblia diz que quando Deus vai fazer o homem, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e... Ou seja, Deus tinha uma imagem para projetar o homem. Então, uma coisa que você precisa entender, você não foi feito do acaso. Eu não fui feito do acaso. Eu não sou um acidente de percurso no relacionamento da minha mãe com o meu pai. Deus me criou. Deus me formou. Quando o homem é criado lá no Éden, está lá em Gênesis, no capítulo de número 1, você começa a ler, você vai ver a respeito da criação. Deus, ele cria o homem com as suas próprias mãos. Quando Deus começa a criar firmamento, céu, terra, começa a criar todas as coisas, Deus faz isso através da sua palavra. Mas quando ele vai fazer o homem, a mulher, quando ele vai nos fazer, ele faz com as suas mãos, com as suas próprias mãos. Agora, com que propósito? Para que é que Deus fez todas as coisas e o homem? Você já parou para pensar nisso? Poxa, Deus está lá de boa, o Espírito Santo está lá com Deus, Jesus Cristo está lá com Deus sem problema algum, e de repente Deus começa a dizer, haja luz, haja firmamento. E depois que Deus faz todas essas coisas, Deus vai lá e me faz o homem, faz a mulher. Qual foi o propósito disso? Você já parou para pensar? A Bíblia diz que quando Deus faz todas as coisas, e que quando Deus faz o homem, Deus tinha em mente um plano, uma ideia, Deus tinha em mente um propósito. E qual era o propósito de Deus em criar todas as coisas e você? Para que nós o adorássemos.
Então, o propósito para que eu exista, para que você exista, é que nós adoremos a Deus. Esse é o propósito. O Salmo de número 150 e o verso 6, diz assim, Salmos de número 150, é o último salmo e o último verso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, está ali, ó. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, eu fui criado. Você, Adriana, foi criada para louvar o Senhor. Então, qual é o meu propósito diante daquilo que Deus me fez? Então, qual é o propósito de Deus em me criar? Foi para adorar ao Senhor. Você pode dizer comigo aí, eu fui criado. Não, melhore isso, diga, eu fui criado para adorar ao Senhor. Você crê nisso? Faz sentido para você? Amém? Faz mesmo? Veio aquela canção, Samuca. Vamos adorar. Dá para tocar essa aí, Maurício? Aleluia. Eu fui criado para adorar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu fui um acidente de relacionamento do meu pai com a minha mãe. Ah, pastor, eu fui rejeitado lá no ventre. Ah, pastor, não. No plano original de Deus, você foi criado para adorá-lo. Você crê nisso? Fique de pé, só para acordar. Fique de pé e diga, eu fui criado para adorar ao Senhor. Afirme isso, eu fui criado para adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, todo ser que respira, louve ao Senhor. Adorar a Deus. Cante. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão aqui na altura do seu coração. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Ele veio em minha vida, em um dia especial, tocou meu coração. E essa é a razão por que eu canto assim. Bem forte. Vamos adorar a Deus. Amém. Eu fui criado para adorar a Deus. Esse é o propósito. O propósito eterno de Deus, Tom, é que você foi criado para adorá-lo. Amém? Aleluia. Solta de novo. Vamos soltar, solta. Solta. Aleluia. Vamos adorar a Deus, Guga. Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu
Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial. Obrigado. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos, Guga. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Já, de novo. Já, gente, de novo. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. O propósito eterno de Deus é que nós fomos criados para adorá-lo. Estamos aqui na terra, no século 21, para adorar a Deus. Você viu lá o salmo dizendo, o salmista dizendo, olha, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse é o propósito, irmão Roberto. E se a gente discernir isso, e começar a praticar isso, então os nossos propósitos são alinhados ao propósito de Deus. E nós começamos a viver uma atmosfera de bênção imensurável. Aleluia. Glória a Deus. Bom te ver aqui, viu? Sara, esposa do Anderson. Que bom, Deus te abençoe. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, queridos. O Salmo de número 139 e o verso de número 13 revela uma coisa muito interessante. Às vezes Satanás, ele fica jogando setas na nossa mente para roubar o propósito eterno, para adormecer, para corromper o propósito eterno. A gente começa a associar a nossa vida com a circunstância que vivemos, com aquilo que os nossos olhos veem. Mas lembra que eu disse no início da ministração? Perecemos por falta de conhecimento de Deus, por conhecimento da palavra de Deus. O Salmo de número 139, verso 13 diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Observe, quando você está sendo formado no ventre da tua mãe, agora não tem mais a interferência humana. Agora a interferência, agora o que produz tudo isso, o que faz tudo isso acontecer, é divino. O salmista Davi, ele deixa claro aqui, quando ele escreve esse texto, pois tu formaste, na minha tradução aqui está dizendo, tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. O que isso significa? Que eu não sou um acidente de percurso. Você não é um acidente de percurso. Quando você foi gerado, quando você foi criado para um propósito. Quem fez isso? Deus. Quem fez isso? Deus. E Ele fez isso com um propósito. Qual o propósito? Adorar a Deus. Este é o propósito. Só que Satanás, ele, disfarçado de serpente lá no Éden, no início de todas as coisas, ele corrompe no coração do homem o propósito de Deus. Ele a serpente de uma maneira muito sagaz, muito astuta, ela entra no coração do homem e ela começa a corromper o propósito eterno. E a partir de então, o homem, por não entender, por não discernir mais, porque o propósito eterno está corrompido, agora ele começa a viver, ele passa a viver sob as mentiras de Satanás. E quais são as mentiras de Satanás? Pode comer do fruto,
Pode fazer isso que não dá nada, não. Pode viver assim, que é comum, é assim mesmo. Pode tomar essa atitude aí. Não precisa orar de manhã, não. Deus sabe que você precisa. Não precisa pedir nada para Deus, não, porque Deus já sabe que você precisa. Não, coma da árvore e seja como Deus. Olha o tamanho da malignidade para roubar, para corromper o propósito eterno. A história conta, vocês conhecem muito bem, lá no Gênesis, que o homem abraça as ideias de Satanás. E por abraçar essas ideias malignas, agora o homem passa a viver à mercê das mentiras do diabo. E a mentira, e Satanás tem como propósito desviar você do propósito eterno. João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão, Satanás, agora transvestido de ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Este é o objetivo. Mas Satanás, quando ele vem para matar, roubar e destruir, qual é o propósito disso? Te afastar do propósito eterno, que é adorar a Deus. Porque se ele consegue te matar, roubar e te destruir, sem antes você discernir o propósito, você vai para um lugar onde o propósito não será cumprido. Mas o objetivo de Deus para mim e para a sua vida é que nós cumpramos o seu propósito eterno. Foi para isso que Ele nos criou. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não discerniu o propósito. O ímpio é aquele que morreu sem discernir o propósito. O ímpio é aquele que abraçou as ideias de Satanás, não deu atenção à palavra de Deus e morreu sem cumprir o propósito. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nisso, Deus se entristece. Agora, se Deus se entristece com a morte de um ímpio, Deus se alegra com aquele que discerne o seu propósito. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que há no céu? A festa. O único momento que você vê a Bíblia dizendo que há uma festa no céu é quando um pecador se arrepende. O arrepender-se aqui significa o pecador descobriu o propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno? Adorar a Deus. Você pode reafirmar esse propósito comigo de novo? Eu fui criado para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Embora, queridos, a desobediência no Éden tenha separado o homem de Deus, a Bíblia diz que Deus, então, Ele faz o seu maior investimento na terra. Satanás, com as suas mentiras, tenta roubar o propósito, corrompe o propósito dentro do homem. O propósito corrompido, o homem não consegue discernir, ele não consegue entender. Então o homem agora passa a vagar sem propósito, passa a vagar pela terra, a povoar a terra sem propósito, sem discernir o propósito. E sem discernir o propósito, o homem está destinado à morte, ao inferno. Mas Deus faz o seu maior investimento na terra. De que maneira? Deus começa a se revelar ao homem. Deus chama Moisés, no monte se revela ao homem. Deus fala com Moisés. Deus diz para Moisés, no primeiro mandamento, quem lembra? Quando Moisés vai escrever o primeiro mandamento, qual que está escrito lá? Adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas. Qual é o propósito eterno? Adorar a Deus. Então Moisés escreve, Moisés começa a ensinar o povo. Só que o povo está com um propósito corrompido. O povo não discerne, o povo não compreende. Então Deus levanta reis, Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres para que eles falem do propósito e o que o homem discirna o propósito, mas o homem está com o propósito corrompido no seu coração. Então o que Deus faz? Deus envia o seu Filho Jesus. O maior investimento de Deus na terra é quando Deus desce na terra. Deus envia Jesus. E Jesus,
ele vem com um propósito: levar você a discernir o propósito eterno de Deus. Aleluia. O propósito de Jesus é a redenção do homem, para que o homem, quando eu digo homem e mulher, eu e você, nós, seres humanos, a entendermos que Deus tem um propósito, e o propósito é que nós o adoremos. Deus não quer que fiquemos vagando por aí sem discernir o propósito eterno. Então ele pega o seu bem maior, o seu filho, aquele que estava lá no Éden, quando ele me criou, quando ele te criou. Deus pega o molde, Jesus, o nosso Jesus, e envia a morrer por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Ele diz ao homem: olha, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E colocando o nosso Cristo como um papel de redentor, o que Deus está mostrando para mim e para você? Que Cristo é a oferta para a adoração. Você está aí comigo? Você está me entendendo? Então, quando Deus envia Jesus para morrer em meu favor, para me redimir, qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito de Deus? Deus quer que aquilo que está corrompido dentro de mim seja restabelecido, aquilo que está doente dentro de mim seja curado, e eu passo a discernir o propósito eterno desde a criação. É por isso, irmão Roberto, que nós precisamos aceitar a Jesus, porque Jesus é o sacrifício para que eu discirna o propósito eterno de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que depois que o homem pecou, ele foi expulso, ele quebrou a aliança de Deus, ele se afastou de Deus, ele começou a viver fora da presença de Deus, mas a ruptura do homem com a aliança de Deus não quebrou o propósito eterno. É exatamente aquilo que o João disse aqui na oferta. Quando nós ofertamos, não muda a oferta que já fora feita em nosso favor. Você está aí comigo? O pecado do homem, a falha do homem, não mudou o propósito eterno de Deus. Deus nos criou com um propósito, e o propósito é adorar o seu nome. Mesmo tendo que mandar o seu bem mais precioso, o seu filho, a morrer por mim, Ele quer que eu cumpra o propósito eterno. Amém? Você está aí comigo? Aleluia. A Bíblia diz que Deus, através de Moisés, ele retoma a sua comunicação com o homem. Mas o homem não conhece, o homem não discerne. Como eu disse, Deus usa profetas, Deus usa homens e mulheres, mas Deus desce na terra através de Jesus. E aí, eu gostaria que você discernisse comigo o papel de Jesus em morrer ao meu favor. Jesus não morreu por mim e por você para que eu e você tivéssemos pena dele. Na verdade, quando Jesus faz isso atendendo ao propósito eterno de Deus. Olha que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito. Então observe que quando Jesus morre por mim e por você, o objetivo de Jesus aqui é que eu e você cumpra o propósito eterno de Deus. Você está aí comigo? Você está entendendo isso? Amém? Faz assim comigo, coloca a mão aqui assim na altura da sua testa, aqui da sua mente. Assim, Jesus, abre o meu entendimento. Ajuda-me a discernir o teu propósito. Oh, não permita que eu me afaste do propósito eterno. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a entender que eu fui criado para adorar a Deus, adorar a Deus. Então, com essa atitude de Jesus, queridos, agora nós passamos a entender que Jesus é a própria oferta de Deus para que eu e você cumpra o propósito.
E qual é o propósito? Adorar a Deus. É fácil adorar a Deus? Quantas lutas? Não é difícil. Às vezes nós nos propomos a tirar um tempo de oração, a tirar um tempo de jejum. Como isso é difícil? Por que é difícil? Porque nós temos um inimigo o tempo inteiro querendo nos desviar do propósito. Irmãos, quem aqui, como eu, antes de aceitar Jesus, era encardido? Só eu, né? Precisou de muito homo, muito encardidaço, né, irmão? Pensa. E aí, quando nós estávamos lá, pastor Lino, na gandaia, a gente até cantava, né? Sou do sereno, não tenho hora. Agora, vir no culto 9 horas da manhã do domingo é uma luta, sim ou não, irmão? Irmão, quando eu estava na gandaia, 9 horas da manhã, eu estava chegando para pegar chuteira e jogar bola. E ia. E passava a tarde inteira ainda lá. Quando você está desviado do propósito, tudo aquilo que diz respeito à sua carne, faz com que você tenha um prazer momentâneo. Mas quando você é chamado a atenção para o propósito eterno, há uma guerra que milita contra a sua carne. Há uma guerra terrível, porque nós estamos falando do propósito eterno de Deus, pelo qual nós fomos criados, para adorá-lo. Mas nesse domingo eu creio que Deus está abrindo seu entendimento. Nesse domingo eu creio que Deus vai fazer você acordar amanhã mais disposto. Nesse domingo eu creio que Deus vai começar a despertar você. Poxa, o propósito eterno é que eu adore, então eu vou adorar no meu quarto. O propósito eterno é que eu adore, então eu vou adorar dentro do meu carro. O propósito eterno é que eu adore, então eu vou adorar no meu trabalho. O propósito eterno é que eu adore, então eu vou adorar dentro do meu casamento, dentro com os meus filhos, com a minha família. O propósito é adorar, então eu vou adorar. Aleluia! Há uma unção de discernimento aqui nesse domingo. Há uma unção de discernimento, de entendimento. Nós precisamos entender que isso foi corrompido dentro de nós, lá no Éden. Mas em Cristo Jesus, isto foi curado, isso foi ressuscitado dentro de nós, isso foi corrigido. Então, quando eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor, Salvador e Redentor da minha vida, significa o quê? Que eu entendi, eu discerni o propósito eterno de Deus. Então, como um cristão, eu não posso mais viver sem propósito. Amém, irmão? Agora, deixa eu perguntar para você, quem conhece crente que vive que parece que nunca teve propósito? Tem uns aí, não tem, irmão? Aqui não tem, mas tem uns aí. Só lá em Orlândia. Não, Orlândia também não tem, não. Mas tem uns aí, irmão, você olha para o cara. Você é crente, cara. Você tem certeza que você aceitou a Jesus? Você tem certeza que você fez confissão de fé? Você tem certeza? Porque a sua atitude, a sua vida, seu linguajar não condiz respeito com o propósito eterno de Deus. Quem discerne o propósito de Deus, irmão, não anda mais por aí parasitando. Não anda mais por aí como se fosse qualquer um. Não anda mais por aí, sou do sereno. Não anda mais por aí, perdendo tempo. Não, quem discerniu o propósito agora, todo tempo é tempo de adorar. Todo tempo é tempo de louvar. Todo tempo é tempo de estar na presença de Deus. Aleluia. Amém. Nós já discernimos o propósito. Quando vir aquele momento que vem mesmo, Satanás é sujo. Ele lança na nossa mente setas. Vou não, o nosso corpo fica cansado, vou não, trabalhei demais, não vou fazer não vou orar não vou jejuar não vou dizimar não vou ofertar não vou pregar não vou visitar não. Ei, repreenda isso no nome de Jesus. Você já descobriu o propósito eterno, e o propósito é adorar. Aleluia. E eu adoro quando eu visito alguém, eu adoro quando eu libero uma palavra de ânimo, de incentivo a alguém, eu adoro quando eu oferto na vida de alguém, eu adoro quando eu venho aqui nesse ambiente de adoração e falo com ele, eu adoro lá no meu quarto escondido chorando, eu adoro em qualquer lugar, eu adoro em qualquer circunstância. Aleluia.
Eu adoro na morte de um ente querido, doendo, machucando, mas eu adoro porque é o propósito eterno de Deus. Aleluia, aleluia, eu adoro com trabalho, eu adoro sem trabalho, eu adoro com dinheiro, eu adoro sem dinheiro, eu adoro no muito, eu adoro no pouco, não importa a circunstância, eu fui criado para adorar a Deus. É fácil isso, irmão? Claro que não. Mas o projeto original de Deus é que você foi criado para adorá-lo. Amém. E agora que nós já temos Cristo, o nosso Jesus, nós discernimos tudo. Ele é a oferta do alto, para que eu adore a Deus. Foi para isso que Ele morreu, para me salvar. Salvar do quê? Das mentiras do diabo, para dizer que eu sou um acidente de percurso, para dizer que para mim não tem jeito, para dizer que eu já estou perdido mesmo, para dizer que não, é assim mesmo, vai acabar assim mesmo, todo mundo vai morrer mesmo, então eu vou... Não, isso é mentira do diabo. Você foi criado para adorar a Deus. Deus tem algo grande na sua vida, Deus tem algo grande na sua vida, entenda isso. Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida, entenda, discerna, foi para isso que Ele enviou o seu Filho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos andar e caminhar na dimensão desse discernimento. Quando vir aquela luta, quando vir aquela mensagem maligna, aquela seta, quando vir aquele sentimento, não, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou investir mais na minha família, eu vou desistir de ir para a igreja, eu vou desistir de dizer, não, desiste não. Deus não desistiu de você, tanto é que Ele enviou o seu Filho por você, para que você cumpra o propósito. Vai desistir não. Alguns aqui que nem para desistir serve mais, irmão. Não dá, já era, Cris. Ou a gente cumpre o propósito ou cumpre, irmão, não tem plano B. É